Fique agora com o podcast Dedo de Prosa, comigo, Ramon Costa, onde o nativismo encontra o agro. Olá, boa noite, amigos internautas, pessoal que está acostumado a me ouvir na Rádio União FM 99.9 e agora já com uma certa tradição, porque estamos chegando no nosso 8º episódio, vocês que estão me assistindo em vídeo aqui no canal da Rádio União FM Oficial no YouTube. Nosso convidado de hoje é o Telmo Lena Garcês. Vamos falar sobre a agrolocal, vamos falar sobre os pequenos produtores da nossa região, rastreabilidade de produtos, uma série de coisas. Um cara altamente informado, operacional, muito legal a conversa de hoje. Então te convido desde já a deixar um like, uma curtida e se tu tiveres dúvidas que forem surgindo ao longo da entrevista, vai e deixa nos comentários, porque aí depois eu consulto o Telmo e a gente vai sanando as dúvidas de vocês através dos comentários, é a melhor maneira da gente fazer essa comunicação. Este é o Dedo de Prosa podcast, onde o nativismo encontra o agro e também onde nós encontramos os expoentes aqui da nossa região, assim como o Telmo, né, figuras que por aqui já passaram, até meio me espanto que já estamos chegando no 8º episódio, estamos planejados para fazer aí em torno de 10 episódios nesta primeira temporada e estou muito satisfeito com o resultado, porque a gente está trazendo várias informações curiosas, pertinentes, conteúdos bem diversificados e bem legais, sempre com esse toque, com este apego à nossa região, a nossa região sul aqui, e hoje não será diferente. Telmo, boa noite, te agradeço, já começo agradecendo pela tua disponibilidade de tempo, de estar aqui numa noite gelada. Estarmos aqui nessa infraestrutura muito boa do Fábrica Podcast para fazer o Dedo de Prosa número 8, com Telmo Lena Garcês. Seja bem-vindo ao Dedo de Prosa, meu caro. Obrigado pelo convite. A gente tem um amigo em comum, né, que nos conectou. Hoje eu fico à disposição aí para conversar contigo sobre essa nossa região, metade sul, desenvolvimento, cadeias agroalimentares, produção de alimento. Nosso início de bate-papo foi bem bacana, né? Bem vivo. Muito bacana, porque nós tivemos esse contraponto, né? Eu comentei com o Telmo que o primeiro episódio foi abordando um tema que foram as pessoas que hoje em dia, né, estão querendo deixar ou já estão deixando a cidade para querer ter uma vida mais pacata, uma aposentadoria, um plano B, né? As pessoas categorizam de várias maneiras, mas as pessoas querem ir para fora, ter a sua chácara. E aí o Telmo, muito pertinente, me veio com dados e falando que, na verdade, ainda tem um movimento maior contrário, que é o êxodo rural. Então vamos abrir já nosso diálogo falando um pouco desse êxodo. Muito, desculpa, se tu me permite, muito atrelado à cultura do fumo. Do fumo, que é um braço muito forte dos pequenos produtores, pequenos e médios produtores da região. Eu trouxe para ti uma informação de cadeia produtiva, né? Então, é bem específico isso para a cadeia do fumo. E hoje a gente vai falar da nossa região, São Lourenço e Canguçu, elas disputam para ficar em primeiro lugar da cidade mais produtora de fumo do Brasil. Pô, do Brasil? Do Brasil. Eu achava que era aquela região de... onde tem Oktober Santa Cruz, Santa Cruz, isso, que é uma região que culturalmente se tem a tradição do fumo, né? Tu vê, aqui... As indústrias fumageiras, elas continuam nessa região do Vale do Taquari. Mas com a chegada dos frigoríficos, das agroindústrias de frigoríficos, de proteína, o fumo foi sendo trocado por uma integração de frango e de porco. Mas legal, lá ainda continua a questão da industrialização, a indústria fica lá. Que legal. E aí a nossa região ela é a maior produtora. E aí ela disputa sempre, fica São Lourenço e Canguçu e uma cidade do Paraná. Que curioso, uma cidade do Paraná. Bom, o cara especialista nessas informações está aqui. Telmo, primeiramente então, vou fazer uma linha temporal do Telmo Guri, onde nasceu, onde cresceu, primeiros contatos com o campo e depois a tua ascensão, a tua subida técnica, digamos assim, estudantil. Sim. Onde nasceste, onde te criaste e teu contato com o chão? Eu sou de Alegrete, natural de Alegrete, né, um baita chão. Minha família, principalmente a família do meu pai, veio da área rural. Então, a cultura tradicionalista, busca pela tradição era bem forte lá em Alegrete também. Já estava enraizada A família da minha mãe foi uma das primeiras famílias que veio
o Brasil da Itália, e eles desceram na região da mata, eles plantavam arroz lá. Aí depois meu tio desceu o Ibicuí e foi achar lá em Alegrete para plantar arroz. Então, fui criado um pouco nessa cultura que me levou a fazer engenharia agrícola na Federal. Meu pai era bancário também, depois a gente se mudou bastante. Eu fiz meu segundo grau em Santa Maria e vim para Pelotas para fazer faculdade. Eu fiz um ano de cursinho e entrei para engenharia agrícola. Esse curso que tu fez seria equivalente ao nosso agrotécnico do KVG? Esse é formação, é engenharia agrícola, agronomia. A primeira engenharia agrícola do Brasil foi aqui em Pelotas. Que legal. E aí, me formei em 2009, e aí eu queria trabalhar com certificação e rastreabilidade de produtos agrícolas. Já desde cedo, tu já tinha esse viés que tu queria trabalhar na parte técnica, mas sempre dentro do agronegócio. Sempre dentro do agronegócio. Trabalhei do tempo da faculdade com indústria de alimento, peguei aquela mudança ali, que era os engenhos de arroz para a indústria de alimento, então eu trabalhava como estagiário, fazia projeto, vendia máquina também, então sempre fui meio ativo. Mas a questão profissional muito me levou para o controle de processos e custos dentro da indústria de alimento. Eu me formei em 2009, tentei botar uma startup, chamava Agroeducar, não deu muito certo. Vamos falar dela. Nós fizemos uma conversa prévia, eu fui pontuando uma série de coisas para de provocações para te fazer. Ali na Ciansul, que era o centro de incubação da Católica, mas aí não arrumei muito cliente, fui para o mercado de trabalho. Aí trabalhei na Minuano Frangos e também junto com a Sadia. Nessa região aí, ali em Lajeado. Então, que legal. Eu fui o primeiro auditor interno operacional da Minuano e fazia o controle também junto com a Sadia. Tu me comentou que foi um desafio um tanto assustador até, né? Desafio grande. Chegou novo, uma responsabilidade imensa. Imensa. Fala um pouco para nós como é que foi esse teu primeiro contato assim, com uma indústria grande. Lá é a região de alemão, assim, o pessoal é um pouco mais fechado e trabalhar com auditoria às vezes se torna complicado, porque tu vai ter que fazer uma avaliação da estrutura. Foi um embate grande, depois tu vai aprendendo que a participação de todos é mais importante e a eficiência vale da forma que tu faz o trabalho, desde que seja correto, né? Eu gosto de fazer algumas colocações assim de maneira bem leiga, por mais que eu saiba, mas porque pode alguém estar assistindo e não sabe, né? Sim. Auditoria, a grosso modo, uma fiscalização para ver se tudo está andando como deveria andar. A auditoria, ela dentro da estrutura, ela pode ser interna ou externa. E durante a Sadia eu era auditor interno, fazia avaliações dentro da unidade. Hoje eu sou auditor externo, graças a essa experiência. A auditoria interna, tu vê questões operacionais e de eficiência, ou uma estratégia da própria empresa. Mas e aí desde a parte de, sei lá, vamos supor, o técnico de segurança do trabalho para ver se está todo mundo com EPI, até a parte fiscal, burocrática, mais ou menos isso seria? Mais ou menos isso. A base ou a ferramenta de um auditor é um checklist. É uma lista de verificação dos itens que são verificados em relação à conformidade ou não conformidade. E aí tu diz que tem essa certa... O pessoal fica com o pé atrás, essa certa rejeição, digamos assim, porque tu está fiscalizando os teus próprios colegas, é isso, né? Está fiscalizando os próprios colegas. Mas aí no momento que tu põe isso ou vem de cima para baixo numa diretoria em busca de eficiência, né? Porque as empresas hoje elas precisam ser eficientes nos processos. Cada vez mais. Cada vez mais. As margens de lucros estão mais curtas, então tem que ser eficiente nos processos. E aí foi entendido isso daquela forma, naquele momento, e aí se tornou um programa de desenvolvimento operacional com crescimento de receita, redução de custos, aí virou um programa desse tipo. Do curso de engenharia agrícola tu cursou em Santa Maria e depois vieste para Pelotas ou não? Não, eu fiz em Pelotas. Já aqui? Fiz em Pelotas. Ah, tá. Tu já cursou, já estava na UFPEL, já tá um curso já estabelecido. Pô, e a engenharia ela sempre tem aquele fantasma que é o cálculo, né? Mas para alguém que vai trabalhar nessa parte bem técnica, eu acredito que tu tem que ter um pouco de vocação para essa parte, né? Tem que gostar. Porque deve enxergar um bocado de planilhas e dados, deve trabalhar muito com dados, embasamento e... Eu costumo dizer que a faculdade, de alguma forma, ela te dá uma ideia de raciocínio rápido e também te ensina a aprender a sofrer, ter resiliência na hora da operação, isso que ajuda. Às vezes muito dos cálculos a gente usa como raciocínio.
hoje, dentro do mercado de trabalho, as ferramentas já são mais prontas, né? Comprar pro chat GPT e tudo que a gente tem no celular. Isso aqui tem tudo aqui dentro, né? E os processos já estão bem definidos, mas a engenharia é bom por conta disso. Ela te ensina a aprender a sofrer, né? Essa é a vantagem. E te dá recursos que, na falta de uma ferramenta mais completa, tu também consegue te virar com bem menos recursos. Tá, anotei algumas coisas, tá? A startup. Vamos lá. Ah, não, antes disso, desculpa. Teve a empresa de reestruturação em São Paulo. Isso aqui deve ter te dado um embasamento também monstro para tu... Eu saí da Sadia como auditor e peguei como gerente de uma planta com 1.000 funcionários em Alegrete. E deu acaso de eu voltar para Alegrete, uma cidade que eu tinha nascido. E eu ia para São Gabriel, mas aí o gerente passou mal lá, infartou, o de Alegrete infartou, e os caras não tem, vai para Alegrete. Eu fiquei 1 ano trabalhando na planta frigorífica, 1.000 funcionários, 700 bois por dia. 1.000 funcionários? Trabalhava 12, 14 horas por dia. Trabalhei um ano e 2 meses. Depois eu fui para São Paulo trabalhar com reestruturação de empresas. Qual era a empresa que trabalhava lá, né? Marfrig. Na Marfrig, 700 cabeças de abate por dia. 700 boi dia. 500 nós matávamos até o meio-dia. Hoje, se tu for ver aqui em Pelotas, de frigorífico por dia, não, acho que se juntar todos os frigoríficos não mata aqui. Olha como casou, sem querer, casou com a entrevista anterior, que foi o professor Rafael Mondador, que ele é veterinário, e falando sobre isso, ele disse, né, que o Brasil já é, com dados comprovados, o maior exportador de carne, cara, do mundo. O maior exportador de carne do mundo. Só que o boi está subindo, né? O boi está subindo. A gente não tem mais tanto boi aqui. Tem um negócio aí do gado em pé também, que está se perdendo bastante em questão de classificação de abate. Mas o boi está subindo, está indo lá para o Pará, já não está mais em Mato Grosso. As grandes plantas de 1.000... Hoje eu estava numa planta frigorífica hoje de tarde, ela é 250 bois dia. Ele não tem escala para bater, ele não consegue bater. Ele não consegue muito, cara, eu penso na parte operacional, imagina abate de 700. Tá, isso tu tavas novo, fazendo a gestão de... 28 anos eu tinha, cara. 1.000 pessoas. Tinha 28 anos, eu era bem novo. E aí, depois... Que loucura, cara. Que loucura. Engordei, acho que uns 14 quilos. E aí, depois eu fui para São Paulo. Tinha uma oportunidade de trabalhar com reestruturação de empresa, com o pessoal, era 2 americanos. Hoje eles estão no BTG Pactual. Em São Paulo, tu foi para trabalhar com essa empresa, que era uma empresa de reestruturação de negócios. Toro Capital Partners, 2 americanos, um do JP Morgan e outro com a falência do JP Morgan. Eles botavam essa empresa de reestruturação, eles pegavam empresas grandes, faziam a reestruturação e achavam dinheiro de fundo de investimento, então faziam captação de recursos para fundo de investimento. A gente estava fazendo a Leolar, a gente fez a churrascaria Porcão, a gente fez a Costa Gomes, que é uma grande também de pescado. Então tu entra, faz toda a reestruturação. E aí nesse meio tempo eu tinha uma namorada em Alegrete e aí eu descobri que ela estava grávida. Depois de 2 meses, 3 meses que eu estava em São Paulo, ela disse, não, agora eu estou grávida. E eu me organizei para voltar, trabalhei mais... Fiquei 6 meses em São Paulo e voltei para Alegrete. Tá, e aí te pergunto, tu pegar e trabalhar assim, numa empresa que atuava nisso, na reestruturação de empresas, né? Isso deve ter sido para ti uma baita de uma escola para tu saber o que não fazer para não quebrar ou não, né? Não ter problemas que essas empresas tiveram, por exemplo. No mínimo, problemas financeiros e tributários, tu conseguiu ter uma escola ali para... Também. A parte fiscal é bem importante, mas... A gente se detém muito na operação, então tu tem que fazer um desenho correto da operação, isso tem que ser eficiente nessa operação e tu tem que ter uma estratégia. Agora, hoje até conversávamos sobre isso da Consulate, né, aqui de Pelotas, que aí o cara falou de um presidente que teve lá, ele não tinha uma estratégia. Então, essa empresa de reestruturação, tu faz a leitura operacional do processo e tu cria uma estratégia, e aí tu tem que ser fiel a essa estratégia e botar ela em prática, para ver se vai dar correto. Se o resultado vai dar certo, vai dar correto, foi estudado. Porque o resultado na planilha dava certo, entendeu? Então tem que fazer acontecer aquilo que foi de estratégia, e a gente entrava nessa operação. Foi uma boa experiência, uma baita experiência. Eu ainda uso isso, eu faço algumas reestruturações mais específicas assim para alguns clientes e ainda uso. E aí eu tive que voltar para Alegrete, por causa da minha filha. Criei a minha filha, fiquei 1 ano e 8 meses praticamente sem trabalhar, porque eu tinha algum recurso.
E fiquei por ali cuidando. E um ano, foi um ano sabático, cuidando da filhota deve ter sido maravilhoso, né, cara? Hoje ela mora comigo, mora eu e ela. Que aqui legal, a mãe dela mora em que Pelotas. legal, cara. E ela mora comigo aqui. Eu sou pai solo, que nem que a gente... E as meninas são apegadas aos São pais, bem, né? bem apegadas. Eu tenho uma guriazinha Tu também. tem uma guriazinha também. É muito bom, cara, é muito bom. Apesar que hoje tá difícil para nós pais, né? Tá meio desleal para a internet, muito desvio para nossas crianças. Eu né? vejo essa ferramenta assim como algo que tem que ser muito cuidado, né, cara? Cuidado. Assim como a gente fala das benesses, da praticidade, de tu usar bem, mas é isso, né? Nas mãos dos jovens tem que ter um certo zelo redobrado, né? E aí a gente vai para esse cuidado. E aí, ficasse um ano, conseguisse ficar... 8 meses eu fiquei mais ou menos parado, assim. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou prestar serviço de consultoria. Aí eu abri a minha Agroeducar, porque eu já tinha mais experiência. Agroeducar, startup. Aí eu peguei alguns clientes em Uruguaiana e comecei a trabalhar. E também me cadastrei como auditor de uma certificadora, auditor externo, da WQS, que era de Botucatu. Fazia alguns protocolos de secagem e armazenagem de grãos. E comecei a auditar para grandes redes, McDonald's, Grupo Pão de Açúcar, Walmart, fornecedores de frutas, verduras e legumes. Aí eu saí um pouco desse mercado, eu estava no mercado de frigorífico, vim no mercado de secagem e armazenagem de grãos, fui para de frigorífico, reestruturação, gestão, e aí eu caí no hortifruti. No hortifruti. Frutas, verduras e legumes. Porque isso aí também tem um nicho de atuação gigantesco. Só essas redes que tu citou aí, McDonald's, Walmart, isso aí já te dá um leque de possibilidades absurdo. Para te ter ideia, o fornecedor de alface do McDonald's é ali de São Francisco de Paula. Ele planta 70 hectares de alface. 70 hectares do McDonald's Brasil? Aí esse alface é colhida diariamente, sai caminhão dali, vai para um pack house, Parque Una, até Una, Rede Una, que é em Curitiba. Lá eles fazem seleção, fracionamento e vai para todas as lojas, uma cadeia de suprimentos. E eu fazia auditoria da base. É daqui e ela São vai Francisco de Paula. O tomate é de Curitiba. A carne vinha da Marfrig. Então, eles vão para esses CDs e depois fazem as distribuições. E aí eu me deparei com um mercado fantástico, assim, cara. E tu vai para aquela região de Caxias ali, chama Santa Lúcia do Piauí. É perto de Caxias, é uma vila. Tudo asfaltado, tudo novo ali. É tudo produtor que abastece a Ceasa de Porto Alegre. Uma indústria inteira girando, mas aliás, uma cidade pequena, mas com pequenas propriedades agrícolas, 20 hectares, 10 hectares, 15 hectares, mas os caras tudo com carro novo, casa nova. E eu saí daquela realidade porque eu conhecia esses produtores aqui de arroz, aqueles velhos de caminhonete que não descem nem da caminhonete para te atender, né, cara? E aí tu te depara com esses produtores de fruta verdura e os caras capitalizados, com tudo novinho, com os filhos na faculdade. Uma infraestrutura boa, de familiar, boa, né? Uma coisa... Cara, um hectare um hectare de cenoura dava 80 mil reais. O negócio do hortifruti ele é muito, muito bom. E eu conheci um pouco esse mercado. Bom, vamos entrar depois, que eu deixei o creme de la creme, eu deixei para o final, que é a parte das cooperativas e associações e tudo mais. Mas com certeza nessa região é muito forte, porque é a maneira de tu reestruturar o teu negócio na pequena propriedade. Eles se ajudam um pouco mais, né? Tem muita associação também, e aí fornecem... A Agroeducar surgiu para fazer esse suporte, embasamento para o pequeno produtor do hortifruti. Aí a Agroeducar ela é uma empresa de consultoria em gestão de processos. Quando eu vou fazer reestruturação, independente do tamanho, auditoria, tudo pela Agroeducar. Mas aí, depois que eu conheci esse mundo de frutas, verduras e legumes, eu tive a ideia do agro local, que era um sistema simplificado de rastreabilidade. Eu era auditor e muitas vezes eu tinha dificuldade de pegar as informações do produtor. Porque quando tu vai auditar, tu audita o processo, as pessoas e os documentos. Mas daí, a partir do momento que todo mundo entrega numa Ceasa e daquela Ceasa vai distribuir, tu já não tem mais como... Mas eu ia no produtor. Sim, aí tu ia direto. Eu sempre ia no produtor. Isso foi uma coisa bem característica no Walmart. Eles achavam
que os fornecedores deles eram tudo produtores, mas na verdade era tudo terceiro, era tudo dono de tudo atravessador. Os caras compravam de vários produtores e levavam para lá. Aí tu tem que fazer outra auditoria, outro tipo de auditoria. Mas a auditoria que eu fazia mais era de produtor. E aí eu consegui entender um pouco essa necessidade. Então eu disse, cara, vou fazer um sistema simplificado para eles, que eles localizam a propriedade, os locais do plantio e geram a descrição do manejo. Quanto que eles usaram de agroquímico, qual é a semente que foi, quanto que eles plantaram. E aí essas informações... Até o período, né, que foi colhido, para tu saber a validade mais certa. A validade, quando foi colhida, todo o manejo específico do fruto. E isso gerava um QR Code. Isso deve... O sistema gera, né? O sistema gera um QR Code. Aí tu pega esse QR Code, tu imprime ele numa impressora térmica ali, e ele tá ali. Tá todas as informações. E aí tá ali as informações. E aí eu disse, cara, aí fiz, só que eu não tinha estrutura, não tenho estrutura. Então, cara, programador hoje tá caro, sabe? E o meu sistema é web. Para tu criar a plataforma mesmo, as ferramentas físicas para isso. Aí hoje eu não é um grande sistema, entendeu? Tem algumas pessoas que usam o que eu dou de doação, mas eu venho lutando para fazer um aplicativo. Daí então estou lidando com essa software house para que seja um aplicativo mais móvel, entendeu? Hoje ele é um modelo web. Falamos sobre isso também, dessa questão que hoje em dia, né, cara, se desmistificou um pouco aquela coisa de o cara lá para fora, lá no interior do interior, no 5º, 4º, 3º distrito, o cara hoje tem internet. O cara hoje, muitas vezes, dependendo da necessidade dele, ele tem um Starlink na propriedade dele, porque ele precisa do WhatsApp para ligar pro cara que vai ajudar na colheita, para alugar o cara do trator para vir, né? Então, hoje em dia a tecnologia chegou. E aí tu tendo essa ferramenta, também o cara consegue ter a praticidade na palma da mão, né? E aí também fica uma informação disponível para nós consumidores, né? Porque eu acho que hoje em dia tu foi na Fenadoce. Fui. Tu foi no espaço da agricultura familiar. Adoro, é um dos meus favoritos. Comprar queijo, salamito, jurupiga, peguei... Jurupiga do Felipe. Eu acho importantíssimo a gente fomentar o negócio local. Eu acho muito importante, sabe? Eu pensei assim, até foi perto da data do Dia dos Pais, peguei um kit ali pro meu sogro, Dia dos Pais. Eu acho importante, sabe? Porque a gente consiga fazer o dinheiro transitar na nossa região. Que nós falamos por telefone sobre isso, né? Fazer com que se gere recurso e que esse recurso fique aqui. Né? Que circule o dinheiro. Né? E para te ver como é importante, todo mundo acho que gosta. Eu acho que se a gente for pensar na Fenadoce, o segundo grande destaque depois dos doces foi a agricultura familiar. E eu vou te dizer... sempre cheio, sempre todo mundo fala bem, não é? Eu tive que ir em 3 momentos. Porque estava tão lotado que a gente não conseguia caminhar. Então é desse público que eu falo, e dessa necessidade do consumidor. A gente está afim desses produtos mais frescos, a gente está buscando. E muita gente não atende essas. Eu sou um cara especializado nesse pequeno. Eu não sou muito do grande agronegócio, das grandes produções de soja. Eu ajudo a pecuária, mas eu gosto da pecuária familiar, entendeu? Eu gosto da ovelha. Não essas grandes escalas. Eu acabei saindo um pouco e indo mais para essa agricultura familiar. O gado de leite também é bem forte aqui na região ainda, né? É bem forte. E o gado leiteiro, ele é agricultura familiar. Ele é pequena propriedade. A maioria do pessoal do gado leiteiro é poucas vacas, vai ter ali a sua armazenagem, porque tem toda uma estrutura para armazenar. A Consulate, de alguma forma, ela fazia um trabalho social porque ela buscava esse leite desse pequeno produtor. Hoje, os grandes conglomerados, as grandes indústrias laticínias, elas querem pegar só os produtores grandes, entendeu? Que tem uma estrutura maior. Eles não querem fazer esse espingadinho que a Consulate fazia. Então, também dificulta um pouco. Então, de alguma forma, se a gente tem uma associação ou tem uma região com vários pequenos, eu boto um resfriador no meio deles e aí todos os pequenos vêm e canalizam ali. Então, tudo é um sistema eficiente para a gente poder enxergar e desenvolver essa cadeia produtiva. Porque tu só se torna eficiente quando tu tem uma cadeia produtiva robusta. Eu vou te dar um exemplo
E para o pequeno economicamente muito mais viável. Muito mais viável. Eu participei, coordenei um projeto aqui em Pelotas numa política pública de agroindústrias, de fomento de agroindústrias. A gente saiu de 17 agroindústrias para 64 em 4 anos, sendo que esses 17 foram feitos em 20 anos. De 17 para 64? Para 64 agroindústrias, que é um programa de fomento ao desenvolvimento de agroindústrias. Triplicou? E esse pessoal que a gente vai na Expo Inter, na Fenadócia, que é o espaço da agricultura familiar, aquelas unidades ali, todas aquelas agroindústrias, de alguma forma elas foram atendidas por um programa de extensão, ou da Emater, ou da FETAG, ou até esse nosso de Pelotas, porque lá aqueles que estavam 4 foram atendidos por nós. Os principais hoje desses órgãos são Emater e FETAG. A FETAG vem forte. A FETAG vem forte. A Embrapa já não é tão atuante. A Embrapa seria responsável pela criação da tecnologia. Aí a Emater expande ao nível de extensão. Mas importante também tem a política. O Sebrae também vem forte. Outro pessoal que vem forte, que um dia dá para te trazer aqui, que é um projeto que a gente está fazendo junto com a UFPEL, que é um programa de extensão. Ah, que legal, cara. Porque hoje a universidade, de alguma forma, ela se sentiu na obrigação de dar extensão, curricularização. Que legal. 20% tem que ser extensão. E aí tem um projeto muito bacana sendo feito, construído pelo Fábio e pelo Felipe, que são da Pró-Reitoria de Extensão da UFPEL. E lá eles vão fazer um programa de agroindústrias e vão colocar lá engenharia agrícola para fazer projetos. Porque quando tu gosta de salame. Voltado para zootecnia, para o pessoal da agronomia. Da nutrição. Claro. A nutrição tu gosta de salame. Aí vai fazer Queijo, uma agroindústria. salame. Vai fazer uma agroindústria de embutidos. A agroindústria de embutidos é serviço de inspeção municipal. Serviço de inspeção municipal, para te acessar e conseguir o alvará sanitário, tu vai precisar de uma planta, tu vai precisar de um memorial descritivo, tu vai precisar de um programa de boas práticas, tu vai precisar de uma análise de água, tu vai precisar de rótulo. Tudo isso aí tu vai precisar para te conseguir pegar os selos, sim, para te botar no teu rótulo e sair da clandestinidade e poder acessar o mercado. Tá, mas aí isso me gera assim, pode ser algo bem leigo que eu vou te perguntar, mas muita gente que está nos assistindo também não vai ter essa informação. Me parece um tanto burocrático o processo. Claro que dentro de manter uma qualidade sanitária para evitar um problema maior, ok, que tudo deve ter uma justificativa, mas me parece um pouco burocrático. Não é burocrático, é muito burocrático. Cara, é muito. Muito, e aí né? são duas questões de análise, as sanitárias e a ambiental. Hoje a ambiental, cara, tá ali. E esse secretário que nós temos aqui em Pelotas, porque eu falo para ele também, é o cara que vai terminar de acabar com um pouco que a gente resta. A gente tem um frigorífico, chama Cascatense. Ele é ali perto do Stoneland. Eu vi que a guria do Stoneland reclamou que ela foi autuada e fecharam ela. Mas esse cara tá fechado há mais de um ano. Ontem, eu acho que foi. Não sabia. Bafafá bem grande na internet. E esse cara faz um ano que tá fechado. A gente fez o projeto ambiental dele. Para te ter uma ideia, uma das solicitações da técnica lá, né, que é uma técnica, né, tem o perfil dela e tem outra técnica também no SIM que tem o mesmo perfil, assim, é só não e tem o resíduo da linha verde do frigorífico, tá, que é dos currais, que é o esterco. Uhum. E ele lá tem uma pocilga que ele cria porco. Então o resíduo verde da pocilga e o resíduo verde do esterco, eles vão para uma caixa. Para fazer tipo um biodigestor ali para aproveitar. Seria isso. Para ele faz. Aí fica naquela caixa uns 6 meses e ele tira aquilo ali e coloca na produção de milho dele para alimentar as vacas no inverno, porque ele é uma agricultura familiar e ele tem que diversificar a produção. Ele rotaciona, Sabe o que a mulher pediu? Ela pediu análise de lençol freático para todas as áreas que ele for depositar esse composto.
Pá, deve ser um pepino, porque o cara vai ter que... Não, ele não vai ter como fazer, porque uma análise de lençol freático custa R$40 mil. E aí, 40 mil reais? E aí tem um frigorífico no centro do estado que abate 700 boi por dia. Esse cara abate 2 boi por semana, tá? É um frigorífico de agricultura familiar. Ele abate 2 boi por semana. O cara que abate 700 boi por dia não tem essa exigência. Tu vê, aí cai no que nós falamos da burocracia, não, talvez é um excesso. A cidade de Pelotas, ela tá esse caos, ela é uma cidade pobre, ela é uma cidade sem oportunidade, não é à toa. É que as pessoas que estão aqui, que são responsáveis pela validação e liberação desse negócio, elas não estão afim. Eles não têm interesse em ajudar quem quer trabalhar. Eles só têm interesse de atender o próprio ego deles num salário defasado, que a prefeitura, cara, uma estrutura ruim de serviço, um salário defasado, sem treinamento nenhum, né? É que nem o fiscal, hoje existe o consórcio da inspeção da Zona Sul, que é um negócio legal. Produtos de origem animal que são comercializados com serviço de inspeção municipal só pode ser comercializado no município. Se tu faz a tua fábrica de embutidos, com SIM, tu só vai poder vender no SIM. Só vai poder vender em Pelotas, porque isso é uma federalização. E aí eu fiz esse projeto do consórcio da inspeção há 4 anos atrás, ele foi estourar agora. Até que ponto, por exemplo, se tu me dissesse que aí, se o pequeno produtor ele cumpre essa série de etapas, pré-requisitos e consegue toda essa documentação, ele sai da clandestinidade, tu falou, né? Sim. Existe, por exemplo, nessa parte de suporte ou de auditoria, tu tem mais ou menos um dado, um percentual assim, de X produtores, Y estão na clandestinidade, é uma grande maioria, uma minoria, a gente não tem uma... Eu acho que na parte de linguiça deve ter bastante gente clandestina. Deve ter bastante. Mas hoje tá mais... Cara, peixe é 100%. Só o Igor que não é clandestino, o Igor do Estrela do Mar. O resto é tudo clandestino. Porque hoje tá... Peixe que tu diz qualquer peixaria ou não? A parte do setor de pesca, porque da indústria da pesca? Tudo que tu for processar tem que ser em agroindústria, entendeu? O filé que tu compra separado, o filé que tu compra na feira, ele tem que passar pela agroindústria, ele tem que ter um selo sanitário. Porque tudo que é processado tem que ter um selo sanitário. O que não tem selo sanitário é clandestino. Então, as peixarias, tem uma agroindústria só de pescado, tinha 2, do Machinho e do Igor. Só que a do Machinho fecharam. E aí ficou a do Igor. Então, a agroindústria, peixe que é registrado, é só o Igor que vende. Mas isso aí já te limita, por exemplo, de fornecer oficialmente para grandes redes, porque jamais os caras vão querer comprar uma briga assim. Começa por aí. Eu trouxe um ano... Eu tenho um cliente que ele é ainda um dos maiores vendedores de peixe tilápia do Rio Grande do Sul, e a gente trouxe ele para comprar camarão aqui na época, safra do camarão. Porra, a gente tem o melhor camarão que... A lagoa é muito propícia, sobre isso também. A lagoa é propícia, é rasa, o clima... É o melhor camarão do Brasil é daqui. Só que aqui a gente não tem um processamento, né? Todo camarão que sai daqui é um camarão inteiro. Então ele vai para indústrias em Santa Catarina, lá ele é beneficiado. Tira a cabeça, tira a casca e às vezes eviscera tirando a tripinha, aquela famosa tripinha. Tu me dissesse de um pioneirismo de um cara de Rio Grande. E é isso, não, aí tem... Que é o cativeiro, né? Que os camarão de cativeiro. Hoje o camarão nativo que tem... É aqui em Santa Catarina, é aqui no Rio Grande, é aqui em Pelotas, e tem o Sete Barba, que é lá em cima, que é no Piauí, que é os nativos. O resto do camarão é cativeiro, todo camarão que se consome é cativeiro. Aí é Ceará, Nordeste tem muito, é a carcinicultura. Só que carcinicultura. Dedo de prosa também é cultura. Carcinicultura, o nome dado para a criação de camarão em cativeiro. Que é o que mais... O que não tem de camarão de cativeiro tá aqui em Pelotas. E tá no Sete Barba, que é um camarão que vende lá no Rio de Janeiro, que é um camarão que se desmancha, assim, é meio amarelo, é meio vermelho. Assim. E esse cara foi pioneiro, quem é o nome do camarada da FURG?
Cara, não esqueci o nome. E o pesquisador da FURG, ele é o cabeção disso aí. É o cara que detém a tecnologia de produção de cassinicultura, é daqui da FURG. Se alguém puder trazer essa informação, digita nos comentários aí o nome. A gente procura depois e tenta trazer, dar os devidos créditos. Que legal, um cara bom. E ele manda essa tecnologia para lá. Aí tem São José do Norte, tem 2 caras que criam em cativeiro. Tem um cara na Ilha dos Marinheiros também que cria em cativeiro. Muito curioso, porque quando a gente começa a falar, por exemplo, né, do pequeno produtor, do hortifruti, dessa parte, a gente... eu, pelo menos, né? A gente acaba esquecendo de todos os pequenos produtores, como no caso do pescado, né? Aqui a colônia de pescadores também é um pequeno produtor. É um pequeno produtor, ele é agricultura familiar também. Agricultura familiar, né? É pescador e mas agricultor. É agricultura familiar. Bem lembrado. Como é que pode, né? Que curioso, né? Ele tá como agricultor. Inclusive, a Z3 é uma zona rural. A Z3 é uma zona rural. A sede é só aqui em Pelotas. Ela é uma zona rural que nem o Triunfo, que nem o... Quais seriam hoje as principais produtos que a gente tem na nossa região aqui? Claro, sem falar do camarão, que é daqui por questões, né, geográficas e tudo mais. O fumo, tu falaste que é muito grande aqui na nossa região. Mas aqui a gente, de agroindústria, nós temos dá pra dizer? A linguiça mista defumada. Que ela é uma linguiça seca, essa que vende. Aqui tem 20 agroindústrias que fazem essa. Isso é um produto... 20 agroindústrias? Deve ter umas 20 que fazem isso aí. E é um produto bem típico nosso, cara. Bem típico nosso. Ele não é um salame, é uma linguiça seca, mista. Porco-res, 2 dias de fumeiro. É a linguiça aquela das pernas. Que é 2 perninhas, a gente compra pendurada, né? Fica pendurada nos varais. Tu vê? Isso aí. Teve um tempo que ia ser feito uma denominação de origem. Eles iam chamar de linguiça pomerana. Mas aí tem que fazer uma organização documental para conseguir esse selo de denominação geográfica. Ela ainda não tem uma denominação o doce de Pelotas tem uma denominação geográfica. Outras produções que a gente tem, por exemplo, o pêssego aqui da nossa região, porque temos também a indústria de compotas, né? Indústria de compota. Acredito que deve ser muito forte aqui, principal aqui na nossa região, o pêssego. Eu acho que de cada 10, 9 é de Pelotas, né? Cada 10 latas que se vende de pêssego no Brasil, 9 é de Pelotas. E tem essa estrutura de produção e o produtor, de alguma forma, às vezes não conversou com a indústria. A indústria teve muitas quedas, né? Porque ela apertava demais os produtores. Não tinha um controle financeiro, vamos dizer, de conduta correta com o produtor, né? E aí meio que assustou, o cara ficou assustado. Não, aí o produtor não recebe, ou recebe pouco, ele vai trocando de cultura. E aí isso causou uma falta de matéria-prima nas indústrias. E eles tiveram que refazer. Tem um negócio que eu gosto bastante de trabalhar que chama integração, que é o que a cultura do fumo faz. Por que tem tanto produtor de fumo hoje na colônia aqui? Porque os produtores, eles são produtores, eles querem ter o conforto. Vai uma empresa lá, te dá um insumo, te dá semente, te dá o adubo e te garante compra. É isso que é um processo de integração. Então as grandes fumageiras, BAT, JTI, China, eles pegam os produtores e financiam a produção do produtor. E aí o cara consegue ficar focado naquele processo dele, que é a produção, que é produzir. Consegue otimizar daqui a pouco aquilo ali, porque ele não tem que estar pensando em outras logísticas para fazer. Cara, aí vamos voltar na cadeia, volta na cadeia e volta lá na reestruturação. Cadeia produtiva e eficiência. O que tu acha que vem de produto de hortifruti para Pelotas por mês aqui? Tem noção? Eu não tenho ideia, mas eu passo ali do lado da Ceasa ali, e é uma movimentação absurda aquilo ali, cara. Todo o tempo, né? Na Ceasa tem uns 5 caras grandes, assim, 5 comerciantes, atravessadores grandes. Tem cara ali que por mês deixa lá em Porto Alegre 9 milhões de reais por mês. Por mês? Isso, tô dizendo um. Não contei todos. Mas ali tem uns 7, 8 que é do mesmo tamanho desse cara. Mas assim. que deixa lá porque a gente não tem uma indústria que absorva esse material. Porque a gente não tem os produtores que façam isso.
porque não tem uma comunicação de produção, entendeu? Hoje a Ceasa de Pelotas é uma Ceasa do atravessador. Tu vai em Caxias, a Ceasa é do produtor. Porto Alegre tem os dois, entendeu? Mas tem que ser uma Ceasa do produtor. O produtor não tem garantia de que vai produzir e vai ser vendido, entendeu? Lá em Caxias ele já tem mais essa demanda comercial. Então ele acaba acuado e acaba não produzindo. Nós teríamos uma oportunidade de produção de hortifruti na nossa colônia, já existe, na Monte Bonito tem uma produção grande, Santa Silvana tem também, só que não é nada comparado com o que é em Caxias e o que poderia ser também. Se um cara traz 9 milhões em produtos de lá, imagina se ele colocasse esses 9 milhões na colônia. Aqui, em produtos aqui. Tá, mas e aí isso aí, por exemplo, a gente teria que ter teriam que ter indústrias que se especializassem em trabalhar com esses produtos para a gente. Não, até na verdade, porque gera imposto, gera emprego, sim, gera uma série de benesses. Isso tudo. Mas também o hortifruti do produtor entregue direto sem para esse tomate, cebola, alface, né? E também vem uma estrutura de vias, né? Caxias, boa parte de Caxias do interior de Caxias é asfaltado. O nosso interior aqui, as estradas são muito ruins. Em 2002... Quando chove já dificulta o acesso, já dificulta tudo, porque tu escoar uma colheita, principalmente o hortifruti, que tem uma validade menor, né? Tem uma validade... 2019, a gente fez um projeto para o Ayrton Knorrs. Chamava Frangos Knorr. Um frigorífico de aves, frigorífico para 12 mil aves dia, com 9 integrados. 9 integrados, o que é? 9 famílias que produziam o frango. Então o Ayrton comprava o pinto, entregava o pinto no colono. Eles faziam a parte de e aí depois ele vinha, entregava a ração e recolhia frango. E abatia lá no frigorífico dele. Ele trabalhou por 6 meses. Foi um investimento de mais de 5 milhões de reais. Aqui em Pelotas? Sim, em Pelotas, no Cerrito Alegre. Tá, hoje está lá a estrutura, ele transformou numa casa do ovo. O Ayrton é da avícola pelotense, ele produz ovos de galinhas em gaiola. Já o filho dele é dono da Bela Gema e agora ele passou para a filha dele. Em gaiola ou fora de gaiola? Não, em gaiola. Que fora de gaiola é outro. Se fora de gaiola é os nossos. Vamos falar sobre as galinhas fora de gaiola. Happy Chicken. E o Ayrton trabalhou 6 meses. E ele encerrou as atividades depois dos 6 meses. Ele me chamou lá, eu tinha feito um projeto para ele. E ele disse, Telmo, eu tenho uma estrutura boa, eu tenho um comercial bom, eu vendo aqui, mas tem um negócio que eu não tenho como resolver. E tinha o planejamento logístico, pelo que eu entendi, todo certinho. Ele tinha duas fábricas de ração, ele tinha um incubatório produzindo pinto para ele, que era de um parente dele. Ele gerou todo o ecossistema que ele precisava. Ele tinha 9 integrados, que era 9 famílias, e ele tinha 40 funcionários dentro do frigorífico, tá? Isso aqui, cara, por baixo nós fazíamos uma conta, era mais de 200 famílias que viviam daquilo ali, 200 pessoas que viviam daquilo ali. E ele disse, Telmo, eu não tenho gestão sobre as estradas rurais. Eu não tenho como. Não tenho como passar patrola, eu não tenho como passar reta escavadeira, eu não tenho como. Eu já tenho minhas coisas, não tenho fazer serviço que para tu escoar uma produção dessa, não, porque complica, tu não consegue. É um emaranhado logístico, né? É um emaranhado logístico. Vai pinto, vai ração, volta frango, vai pinto pros 9, vai pinto, vai ração, volta frango, vai pinto. Nesse meio tempo, quebra de carreta, quebra não sei o que. Ele disse que tinha um cara, o Dandan, que era 20 quilômetros, ele levava uma manhã para ir. 20 quilômetros. Ele levava uma manhã para ir. E aí ele parou, cancelou. Então precisa infraestrutura do poder público para desenvolvimento da cadeia produtiva ser eficiente. Aí volta naquele nosso negócio. Quando é que a gente vai ser competitivo? Quando é que a nossa região se tornou competitiva no arroz? Quando a gente instalou boas indústrias, essas indústrias foram eficientes, tecnologia, elas saíram do engenho, hoje ela tem selecionadora eletrônica, não tem poeira, eles têm uma marca boa. Então a gente se consagrou na produção de arroz. E mostrou que é possível fazer, o mais importante nesse caso, né? Mostrou que dá para fazer, só que precisa de... Nós somos, né, os líderes em produção de indústria de arroz. Beneficiamento é conosco. Produção uruguaiana, São Borja e Itaqui, aquela região lá. Mas beneficiamento
Financiamento é aqui. Tu tocasse no ponto das galinhas. Quando tu me mandaste o material, me chamou muita atenção que é galinhas fora de gaiolas. E isso, automaticamente, o que é o poder do marketing, o poder, né, do marketing por trás das coisas. Tu vai no mercado, fazer o rancho, fazer uma compra e tem lá ovos de galinhas felizes. Cara, a pessoa que criou isso, eu não sei quem foi que criou, mas o cara é um rei do marketing, porque isso é maravilhoso, né? Então, ovos de galinhas felizes é muito bom, né? Eu fiquei te devendo o material da Filipenses, que é uma parceira nossa, que pertence à rede, e aí ela tem bem da ilustrativo. Da onde que surgiu essa ideia? E aí, acredito que junto, né, essa ideia das galinhas criadas fora de gaiola. Em 2018, por aí, a gente se viu na necessidade de criar uma alternativa para esses órfãos da Consulate. Porque hoje, na indústria de frango e na indústria de leite, a Consulate deixou muitos órfãos. E criação de aves, eles tinham 111 galpões produzindo aves, frango de corte. E a gente achou uma alternativa, cara, o que vão fazer com esses galpão? E aí teve um cara ali no Cerrito Alegre que pediu para nós uma ajuda. O Everton e a Liane. Everton e Liane Ucar, Ovos Renascer. E aí nós começamos a atender ele fazendo o projeto. Primeiro faz o cadastro das aves, junto à inspetoria veterinária. Cara, é um monte de coisa, a mulher daqui entendia errado, então 8 meses para cadastrar o cara. E aí depois faz a regularização deles de uma agroindústria, que aí é a Casa do Ovo, onde ele vai beneficiar. Então ele tem a produção e tem a Casa do Ovo. Aí, acho que a Emater tinha feito um projeto para ele, dava R$80 mil a Casa do Ovo. E aí fui eu e o Ezequiel, que era um amigo, que era meu amigo e era da área engenheiro civil. E aí nós fomos lá, que batemos cabeça e entramos na garagem dele. E essa garagem aí? Não, mas é... E essa churrasqueira aí, tu faz churrasco domingo? Faço. Então agora tu não vai fazer mais. Pode arrancar. Vamos fazer a agroindústria aí. Fizemos a agroindústria dele na garagem da casa dele. Passou padrão. Saiu R$12 mil. Aí 12 mil? De 80 foi para 12. E aí ele fez. Hoje ele tem 7.500 aves. Emprega bastante gente. E a gente viu que isso era um negócio legal. E eu entrei no mestrado. Eu tenho 2 mestrados. Eu tenho um mestrado em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas e fiz esse mestrado na UFPEL, que chama Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais. Tem uns caras bons pra caramba ali, da agronomia com a administração, uns caras cabeção assim que estão a fim de fazer o negócio. E aí a gente entrou. E aí o Marcelo, meu orientador, ele disse, cara, eu tenho uma teoria aqui que é de desenvolvimento de cadeias produtivas, tu tem esse teu negócio das aves aí, quem sabe a gente começa a fazer... 100% alinhado com o negócio. E aí, cara, então vamos pegar essa metodologia, ela vinha da Inglaterra, assim. Isso é algo que já existia, já tinha uma tecnologia uma ideia de inovação de sistema, chama, e a gente batizou aqui de nichos sociotécnicos. Então, dentro de uma estrutura, dentro de uma sala, dentro, né, de um conjunto, a gente põe os atores, as instituições e as redes. Então, a gente botou os produtores, botou a Embrapa, botou a Emater, botou o Sebrae, botou o FIPEL e disse, cara, nós temos que fazer esse negócio andar. Uma super rede de apoio que é para fazer funcionar a coisa. E aí, né? Que nem eu digo, um amigo vagabundo tem sorte. Aqui em Pelotas... A Embrapa tinha uma pesquisa muito forte em avicultura colonial. Já era... Cara, fortíssima. Eles eram os bambambam. Já tinha, então, e até o estudo, juntou com o né? Zabaleta, juntou com aquele outro cara do KVG, o Marcos Anciuti, que é um cara excepcional, um cara camarada pra caramba, e vamos se atracar. Eu sei que no final... Nós já tava com 11 agroindústrias, já tava com 11 produtores, desses 11 aí, 4 já era agroindústria, eu já abri 5 agroindústrias, assim. E aí a gente colocou esse pessoal e começamos a resolver problema. E aí existem os processos chaves, que são os 9 processos chaves. E aí tu vai estimulando difusão do desenvolvimento, criação de legitimidade, experimentação empreendedora, e tu vai criando ações dentro desses processos chaves. E aqui, cara, e aquilo dele é um crescimento. Aí nós temos o gráfico do IBGE. Tu me mandou esse gráfico, acho que me mandou. Que aí vem o nosso trabalho e ele faz assim, ó.
porque, cara, não tinha nada. E daqui a pouco tem 4 agroindústrias produzindo, mais produtor, mais o frigorífico. O frigorífico foi dentro. Porque essas aves de postura, depois de 2 anos, tu tem que descartar ela. Elas têm um tempo de uso. E aí tu descarta, um pouco dessa região. Tu descarta ela, tu tem que descartar ela num vazio sanitário, numa unidade sanitária legalizada. Mas ela não tem como ser reaproveitada para fins de ração ou de não, como tu proteína? E vende como galinha. Vende como galinha, ou faz sim, nuggets. Sim, tu vai... tem não todo o aproveitamento, não é o descarte total do animal. Tu abate ela descarte e vende. Parcial e vende depois que ela já produziu o ovo. O que a gente come o congelado é frango, isso é galinha daí. Aí chama galinha, aí tu vai ver no mercado. Não, mas peraí, então traz informação pra nós, Eu já vi. O que muda é a idade do animal, de frango pra galinha. Isso, e aí todo que a gente come é frango. Tu vai ver na embalagem lá diz frango. Diz frango. Tá. E essa aí dos descarte, o galinha de incubatório, essas matriz, chama galinha daí. Na embalagem tá escrito galinha. Tem que ter a diferenciação da embalagem mesmo para dizer que o bicho é outro mesmo. Galinha, é outra galinha. Tu vê. E aí foi dentro disso. Foi sendo estimulado esse negócio e cresceu bastante. E aí a gente virou dissertação de mestrado. Aí a gente apresentou online, né? Apresentou na Suíça, apresentou na USP. Que massa, cara. Foi bem legal, assim, porque foi um caso bem real. O legal é porque ele foi um projeto que deu certo, que foi meio que um laboratório de ensaio, que uniu projetos que já existiam, com pessoas que já produziam, com a inovação de vocês. A gente vai pegar outra cadeia produtiva para fazer a mesma coisa, que é a cadeia do mel, da apicultura. A gente vai fazer a mesma coisa. Da apicultura. Vai pegar mas esse sistema, para esse sistema seguir, por exemplo, rodando e funcionando, a atenção para o tema, no caso, né, das galinhas fora de gaiolas, é dar uma qualidade diferente para esse produto? O ovo é melhor, facilita para o produtor criar o animal, tem um macete que seja o grande negócio hoje. Cara, eu vou criar a galinha. As aves livres de gaiola, na verdade, é uma tendência de consumo. Porque é o modelo cage free, free range, é uma tendência de mercado. O Carrefour sinalizou que até 2028 só vai vender ovos de aves livres. A Cargill, a McDonald's só compra de aves livres. Mas especificamente pela questão de bem-estar do animal. Bem-estar animal. Tu vê, que legal. Bem-estar animal. Porque eu acho que em relação à sanidade, se for ver, as de gaiola é mais saudável. Claro, claro. Mas é que a das aves livres, elas estão soltas, né? Tem mais... Não é fácil viver trancado, né? Brabo. Não, claro, não, com certeza. Não, Queria saber se era esse tá a grande tendência mundial é relacionada total ao bem-estar animal. Bem-estar animal. E a apicultura já vai ser mais voltada a apicultura a gente vai fazer a ideia de organização da cadeia produtiva, né? Nós temos também muito forte aqui a região também de apicultores. A nossa região é forte de... A nossa região, ela tem oportunidade, ela não é forte. Ainda, não é ainda. Tem oportunidade. Porque a apicultura ela tem um outro detalhe, né? É muito importante que a abelha, na verdade, ela é um ser reciclador da natureza. Meu Deus do céu. Ela é fantástica. Porque é ela que poliniza, é ela que faz as espécies O ano passado eu consegui me cadastrar, porque como eu trabalho com auditoria, eu tenho que ir abrindo escopos, né? Então eu tenho escopos que eu vou abrindo a partir de experiências próprias ou de treinamentos que eu faço. E aí, o ano passado, eu consegui me cadastrar como auditor internacional para apicultura de mel orgânico, que é a partir a IMO, que ela é da Colômbia. Então, fiz prova, fiz auditoria teste e hoje eu sou auditor da IMO para exportação União Europeia e Estados Unidos. E aí eu tenho a oportunidade de visitar outros cadeias produtivas, sistemas. Eu tive no Paraná, tive no Piauí, vendo produção, validando produção. Lá no Paraná, eles têm, chama Breyer, a empresa, eles têm uns 250, 260 apicultores, mas esses caras de média de caixa, eles têm quase 2.000 caixas. Bah. Aqui em Pelotas, aqui nessa nossa... 2.000 caixas de abelha. De média, né? Entre todos, de média.
Cara, mas são números assim, tu tá me trazendo uns números que são meio surreais, assim. Não, é loucura, é loucura. Pra quem já teve uma propriedade rural, sabe o que é 2, 3, 5? Eu já vi 5 caixas de abelha, logística pra tu lidar ali é um bicho né, que requer um manejo bem específico e cuidadoso. Cara, tu tem que ser apicultor, tu tem que... É que nem agricultor de orgânico. Eu faço auditoria de orgânico, soja também, às vezes, tirei uns dias lá no Paraguai fazendo, lá no Paraguai tem bastante. Mas aí tu vê bem quem é agricultor orgânico e quem é agricultor convencional. O apicultor também, ele tem que ser bem voltado à natureza. O cara tem que conhecer da relação da mata, a relação da chuva. É muito legal. E deve ser muito telúrico, muito bonito, né? Porque isso aí tem toda uma mística também por trás disso, que é a relação do animal com a natureza, com o homem, com tudo, né? Buscar enxame, encerrar a rainha, tirar a própolis. Então tem toda uma estrutura. Aqui na região tem um produtor só que tem 1.500 caixas. Um produtor só. Que ainda assim já é um número absurdo. Que é de Canguçu, que só trabalha com mel. Aqui na região é difícil tu achar gente que só trabalha com mel. Eles usam o mel sempre como segundo. Paralelo a outros negócios. Paralelo a outros negócios. Hoje eu trabalho num projeto do governo do estado, chama Redes de Cooperação. Eu monto associações agrícolas. E uma das exigências da versão desse ano é que se organizasse a rede de apicultores, porque foi feita um plano de negócio, uma análise de mercado por uma consultoria e detectou que o Rio Grande do Sul tinha boa oportunidade de crescimento para a apicultura. Então o governo está estimulando isso. E a gente vem montando associações. A gente organizou e ajudou uma de Canguçu, existe uma em São Lourenço, existe uma em Pinheiro Machado. E aí a nossa ideia é montar uma em Piratini e Cerrito, Pedro Osório naquela volta, e outra em Pelotas. Falando agora dessas associações que já tem, as que serão criadas e precisam ser criadas, né? Aí já vamos entrar então no nosso... Eu tinha feito uma última pauta aqui. Eu me atravessei. Não, justamente. Eu já tava indo chegasse no num momento propício, a gente já tá mais ou menos num horário ali, né? Isso que nós nem combinamos. Pra tu ver, assertivos, pontualidade britânica. Criação de uma cooperativa é muito benéfica, é muito válida para todo mundo, mas isso requer antes a organização prévia em associações. Que aí tu me dissesse que ela vai por afinidades, por região, tu junta critérios e cria uma associação. Isso. E aí depois as associações vão criar uma cooperativa, porque a cooperativa ela vai te gerar possibilidade de crédito, incentivos, uma série... Fala um pouquinho para nós como é que funciona essa logística aí. Não é bem regra. Tu pode chegar, juntar 21 pessoas, 20 mais uma, e montar uma cooperativa. Mas nessa estrutura que a gente trabalha, a gente acredita que fica mais passo a passo. Robusto, juntar primeiro o pessoal em associações, que nem tu falou, que eles tragam a partir de vivências comuns, né? E de necessidades comuns, eles criem afinidade. A ideia desses apicultores é estruturar essas associações nessas cidades chaves aí e depois montar aqui em Pelotas uma cooperativa para exportação. Que atenda eles. Dentro da estrutura de venda e comercialização da apicultura existe, eu classifico, e acho que também o outro pessoal também deve classificar, em vender direto ao consumidor ou tu vender para empresas. Porque eu trabalho... Porque muito do que é produzido aqui em Pelotas vai para empresas em Santa Catarina. Então, nesse primeiro momento, eu me formo como um fornecedor para grandes empresas. E aí eu vou aprender um pouco. E aí essa grande empresa vai me dar um conforto que eles vão me comprar o produto. Então, eu me cadastro lá, produtor. E eu acho que a gente acredita que essa seria a melhor versão para Pelotas nesse primeiro momento. Eles se fortalecerem como fornecedores. E depois que ele se fortalecer bem como fornecedor, quando tiver bastante caixa, tiver enxame, tiver uma robustez maior e uma oportunidade de escala, de volumes maiores, aí sim eu entro com uma cooperativa vendendo ao cliente final. Mas nesse primeiro momento
eu entendo, não sei se é voto vencido, que a gente precisa se comportar como fornecedor, que a gente consiga trabalhar e outras coisas que são importantes, construção de caixa. Nessas minhas andanças dentro das prefeituras, eu vi alguns casos bem bacanas. Prefeitura de Pinheiro Machado e Prefeitura de Santana da Boa Vista. Essas prefeituras têm marcenaria. Então, o apicultor, ele compra madeira e ele pode utilizar a marcenaria da prefeitura para fazer as caixas. Que legal. Porque a apicultura é caixa enxame. É caixa enxame, caixa enxame. Então, se a gente quer crescer, o que a gente tem que fazer? Caixa enxame, caixa enxame. E aí é algo que a condição climática vai deteriorar, então sempre vai ter que ter uma manutenção disso daí, construindo novas, estraga, apodrece, ou pega cupim, sei lá o que, tu tem que estar sempre girando uma... Sempre girando. E outro ponto que é importante e é positivo, que vem dando certo, é o consórcio com produção agrícola. Então, tu coloca enxame perto de produção de soja, porque tu vai dar uma produtividade maior. O sorgo está vindo muito forte também. A canola também, o Rio Grande do Sul está produzindo muita canola. Então tu entra com as caixas dentro de produção. E outra oportunidade boa que tem na nossa região, que tem muito mato de eucalipto. Então tu instala caixas dentro desses matos de eucalipto. E aí facilita até o trânsito do enxame conseguir sair para... E tu tem uma produção grande. Aquela região de Erval ali está virada em mato. Que legal. Cara, quanta informação, quantos dados e dava cancha para nós ficar aqui muito mais tempo e fazer outras edições do programa. Inclusive com vários insights aí, que, por exemplo, né, o pescador, ele é um produtor agrícola. Produtor agrícola. Pequeno produtor rural, aliás, né? Agrícola não, pequeno produtor rural. O negócio bom de fazer é tu pegar um pescador antigo lá da Z3 lá e pegar um outro cara mais novo, assim, que conheça mais de mercado e trazer. Vai escutar várias coisas. Porque tem legal, pescador antigo, sabe? Daqueles que saem pro mar, que saem buscar. Então, isso é uma cultura nossa, né? Pescado é uma cultura nossa. Da mesma forma que foi o charque também, né? Sabe que a gente fez a agroindústria de charque aqui em Pelotas, mas nenhuma deu certo assim comercialmente, não virou. O charque não é uma carne tão prestigiada, tu acha? Eu não sei. Fora ou na região, com certeza é, na região. Eu sou de Alegrete, né? Lá em Alegrete tem muita é a capital da linguiça, agora é a linguiça da fronteira, vamos dizer, que a linguiça lá é de res, 70% res, 30% porco. Ela é escura, só vende na fronteira. E lá em Alegrete tem o Festival da Linguiça. Lá tem 40 agroindústrias que fazem linguiça. E eles fazem muito charque. Lá a agroindústria de linguiça e charque. Lá se vende charque. Mas Pelotas é a capital do charque, não é? Pois é. Aí nós colocamos 3 agroindústrias aqui. Eles não viravam, não vende. Não sei se virou uma questão cultural, não tem... Tu come charque? Como, gosto muito. Pra mim, o carreteiro é com charque, né? É com charque. Panela de ferro e charque. Sal e mais nada. Bastante óleo. Como diria a poesia. Thelmo, não vou me estender mais. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu encerro sempre pedindo para os meus convidados que deem uma sugestão musical. Uma sugestão musical que eu possa abrir o programa União Nativa com a sugestão e fazer um chamamento para que de noite, porque este episódio vai ao ar às 8 da noite. Então hoje vai ser um domingo de manhã, eu vou fazer o chamado para o pessoal assistir o episódio de noite. Com a tua sugestão musical eu vou fazer a abertura do programa. Então alguma música que tu gosta, alguma música gaúcha que esteja, né, de acordo assim, com o repertório. Então bota a marcação a pialo do Porca Véia. Ah, é bonita. É bonita. É bonita, é tradicional. É bonita. Bom, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por trazer dados e informações, e agradeço mais uma vez também a todos que estiveram conosco. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários, deixem uma curtida aí e te convido a estar sempre de olho aqui no YouTube Rádio União FM oficial e também ouvindo aos domingos o programa União Nativa. Thelmo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Este foi mais um episódio do Dedo de Prosa Podcast. Uma boa noite a todos.